vai se Vocês vão comportar. deixar a Renata falar? É ver como é Renata que ainda vai... não falou. Marcos, vamos fazer um minuto de silêncio aqui, então. Não, vamos seguir, vamos seguir. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos da dupla Grenal e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os gremistas Vinícius, a gremista Renata e os colorados Doda, do Resiliência Colorada, né, canal co-irmão nosso aqui, Pedro, Marcos e Alexandre, o Juca. Vamos começar falando de Grenal e vamos tentar cavar algumas perspectivas para ambos os clubes depois desse confronto que foi para os gremistas maravilhoso, porque foram 3 golaços. Aí o Inter achou um golzinho ali no final, num abafa ali, com um a mais em campo, enfim, mas vamos falar desse confronto que ficou conhecido ou vai ficar conhecido de repente na história aí como o Grenal do Soares. Tem um dado que eu já vou largar aqui para os gremistas repercutirem, que é o Grêmio não perde como mandante dentro do Brasileirão para o Inter desde 2006, há 17 anos. Claro que aí teve um ano que não teve Grenal porque o Inter estava na Série B, e um outro ano que não teve Grenal porque o Grêmio estava na Série B. Mas nesses 17 anos aí o Grêmio não perde como mandante dentro dessa competição que é o Brasileiro. E na Arena, dentro da Arena, desde que a Arena foi inaugurada no Brasileirão, nessa competição, também não houve nenhuma derrota. Bom, vamos começar repercutindo isso. E o que tu achou do Grenal, Vinícius? E do desempenho do Grêmio? E diante desses números aí, o que tu teria a acrescentar? Cara, eu achei baita de um Grenal, gostei muito. Acho que essa vitória que o Grêmio teve ontem aí tem muito o dedo do Renato, tá? O Renato soube ler o jogo, o Renato soube fazer as alterações nos momentos exatos e oportunos ali do jogo. O Grêmio entrou para jogar o Grenal, o Grêmio entrou para dividir, entrou com vontade. O time pode estar com alguns probleminhas ali ou aqui e tal, mas os jogadores estão a gente percebe que tem uma vontade assim de vencer, de ter o êxito, né? E, cara, foi fantástico. E como o Luiz comentasse ali, o Grenal do Soares, cara, o Soares ele é o diferente do Grêmio e, enfim, desequilibrou. Foi um cara que desequilibrou, realmente. E eu tô bem otimista, bem otimista. Olha só antes de passar a palavra para Renata, né, eu queria só fazer uns apontamentos, assim, o Inter, ele começou nos primeiros minutos ali do jogo, o Inter começou competitivo, né? Até acho que os colorados depois podem explanar melhor sobre isso, mas assim, nos 2 primeiros minutos o Grêmio deu uma chegada e aí depois, 2 minutos depois, o Inter deu outra chegada, inclusive uma bola no travessão, do Johnny, esse cara que o Doda adora, né? Então, começou bem competitivo, né? Acho que o primeiro tempo, embora o Grêmio tenha terminado com um placar de 2-0 o primeiro tempo ali, o Inter fez um primeiro tempo razoável, né? Digamos assim, estava com a derrota, mas aí o pior estava por vir, né? Porque aí um a menos em campo durante praticamente todo o segundo tempo, um gol a mais, enfim. Renata, tu tava lá, dessa vez tu assistiu todo o jogo, né? Não vamos dizer, não vamos entrar nesse mérito, mas dessa vez tu acompanhou todo o jogo, tu sentiu a vibração da arena. Graças a Deus eu consegui acompanhar esse jogo. Tu se sentiu seguro em algum momento quando tu tava assistindo ali? Não, o Grêmio tá fazendo uma boa atuação aqui.
Eu confesso que, assim como tu acabou de falar, o Inter começou bem competitivo. Tá, para começar assim, eu fui achando que ia ser um show de horror, porque tava, como estava todo mundo dizendo, a gente não sabia qual equipe que ia ser pior, o desempenho, né? E no início o Inter começou jogando bem, inclusive teve uma bola no travessão, que foi até bem na minha frente ali, quase tive um troço quando eu vi aquela bola, eu disse, meu Deus, eles estão bem. E aí do nada o Grêmio começou a crescer, aí veio o gol do Soares, aí depois o Vidia fez mais um, e assim foi indo. Deu uma baixa assim quando o Kahneman foi expulso, né? O Grêmio ficou bem apagado, inclusive. E daí só o Inter começou a atacava assim, meu Deus, né? Daqui a pouco eles vão fazer um, aí faz outro, aí já fica mais perigoso. Até comentei com a minha amiga, 2-0 é um placar perigoso, porque é aquilo, o time relaxa, ainda mais o Grêmio, né? Que simplesmente para de jogar quando tá ganhando. E aí eu pensei, falta só mais um golzinho, sabe? Aí o Bitelo foi lá e fez. Aí fiquei mais de boas. Nesse meio tempo aí fiquei mais tranquila. Claro, o Inter atacou, fez a parte dele, era lá e cá. Saiu o gol do Inter. Eu lembro que estava nos 45 do segundo tempo, aí minha amiga estava nervosa de gente, mas a gente disse assim, guria, a gente tá ganhando de 3-1, sabe? Te acalma, tá tudo ok. E ela disse, não, enquanto o juiz não apitar, eu não tô tranquila, sabe? E aí, claro, eu fiquei mais tranquila depois dos 3-0, confesso. Tá? Eu já estava um pouquinho tranquila antes, mas quando o Grêmio fez o terceiro, aí já amenizou a situação, já fiquei melhor. Tá? Pensei, não, agora dá pra gente pensar que vamos ganhar. Entendeu? Eu fiz essa pergunta para Renata porque realmente, assim, o primeiro tempo, embora a gente tivesse já com 2-0, eu não estava tão tranquilo assim, não. Acho que no segundo tempo, a hora que houve a expulsão, de fato, eu senti que o Inter cresceu um pouco ali, mas não durou muito. Veio aquele gol do Bitelo ali, o Grêmio começou a controlar o jogo e foi até o fim. Acho que aquele gol no final ali realmente foi por causa de uma descaracterização total do Grêmio, todas as substituições que o Renato fez, né? E de fato tirou inclusive o Soares, né? Quando ele tirou o Soares, eu pensei, tá, agora eles não querem fazer mais nada, né? Até porque antes do Soares sair, houve uma tentativa de um quarto gol que o Soares, que começou no Soares, né? E aí o Soares passou para um companheiro que eu não sei quem vinha pela direita lá, e eu tava longe, tava distante, mas era o Carvalho. Então, pois é, aí passou pro Carvalho e eu pensei, por que ele não chutou direto, né? Mas é que da onde eu tava, de repente, aí não tinha como ter certeza se dá pra fazer isso. Mas vamos passar a palavra pros colorados na final, né? Embora a gente possa retomar com os gremistas depois, mas vamos passar a palavra pros colorados, vamos ouvir dos colorados como foi esse Grenal espetacular pra nós, né, gremistas. Mas vamos passar a palavra pro Pedro, porque o Pedro tem estado ausente nos nossos episódios, e é o mais corneteiro, o mais leão de corneta. Então, Pedro, pode começar a passar o pano aí do Inter. Primeiro, bom voltar a participar. Assim, eu estava gostando bastante dessa interação de vocês, até acho que vocês podiam continuar assim, não precisa tanto entrar nesse mérito do Colorado, assim. Mas falando sério, assim, eu concordo com vocês nessa questão que o Inter começou jogando bem os primeiros 6 minutos, né? Poderia ter, inclusive, feito o gol com o Johnny, né? Mas depois que leva o gol do Soares, o time meio que desmonta, né? Tipo, e aí passa por sob certo aspecto, uma falência tática, emocional, tudo. Tipo, o Inter que já vinha numa regularidade de perder 4 jogos por 2-0, ontem fez gol, né? Levou 3, mas manteve os 2 gols de diferença e conseguiu evoluir um pouquinho assim, né, nesse ponto. Mas eu acho que a gente escapou de um fiasco maior, assim, tipo, entrando naquela questão do si, assim, quando tem aquele lance do Carvalho ali, se faz aquele gol, talvez a gente poderia estar falando daqui a pouco até de mais saídas do que aconteceram hoje. Então, tipo, no final eu acho que acabou não sendo tão ruim, embora perder Grenal sempre é ruim, né? Mas a gente tem que pensar ele num ambiente um pouco maior, assim, onde a gente tem jogo da Libertadores na próxima semana, né? Agora no meio de semana, então não dá também para fazer essa terra arrasada de, tipo, acabou e foi rebaixado, ou coisa assim, que não é ainda, né? Esse momento, assim, mas o Grêmio foi melhor, com certeza, mas também
dá para se iludir, vocês, gremistas, que estão tudo empolgados, com o gol do Soares, que também estão o melhor time do Brasil que vai ser campeão, né? Porque se tu olhar antes do Grenal, o receio também era muito grande, né? Não sei se vocês acham, ligaram o Estou Iludido com o Soares e vamos para cima do Cruzeiro semana que vem, ou vocês já estão um pezinho no chão, como é que estão assim? Não, olha só. Eu sempre levo fé. Sempre tenho fé. Nunca duvido do Grêmio. Não dá pra duvidar, porque quando menos espera, a gente consegue, viu? Eu acho assim, eu acho que o Grêmio tá Me dependente do surpreendi. Soares. Isso é fato. Sim. É o Tá só grande dependente do diferencial, né? Soares, né? Eu acho que o desempenho de alguns jogadores ali tem sido bastante preponderante assim nas partidas, né? O Bitelo tem um bom desempenho, o Vidia Sante voltou, depois que voltou fez uma diferença, né? Embora a gente tenha feito partidas ruins, o Vidia Sante entrou bem e agora no Grenal então nem se fala, né? Fez um golaço também, né? Aliás, ele consegue se livrar de duas ou três divididas ali até chegar no gol. Bom, mas vamos seguir vendo aí o que os colorados falam e tal. Eu sei que a avaliação do Alexandre vai ser mais longa, então eu vou passar pro Marcos, né? Que é um mais corneteiro do que um analista, mas vamos ouvir o Marcos sobre o Grenal. O que achou, né? Tava nervoso quando antes do jogo começar, então o que dirá depois? É que olhando a escalação do Grêmio, tu já dava pra saber que o Inter ia perder, né? O Grêmio deu a bola pro Inter, o Inter não sabe fazer nada com a bola, o Grêmio jogou no contra-ataque. E é isso aí, o Inter não sabe jogar com um time pequeno, né? Então acabou tomando uma goleada do Grêmio. Pequeno. Poderia ter sido muito pior, porque quando eu vi que o Mano tirou o Rodrigo Moledo, eu pensei, gente, vai 5. Eu pensei nisso. Pensei que a gente ia tomar 5 e pra cima, assim. Que ia ser um fiasco muito maior do que foi. A grande questão é o que vai ser feito depois desse jogo, né? Porque o Mano Menezes não foi demitido, pelo que eu sei. Nem o vice de futebol, nem o William Thomas, nada. Ninguém. Não foi mexido em nada. Se... Foi? Teve? Sim, demitiram o William Thomas e o Sandro Orlandelli. Isso aí. Ficou mudou muito. Caiu os dois, só não cai o treinador e o vice de futebol. Assim, se os jogadores tivessem passado a metade da raiva que eu passei de ontem para hoje com o jogo, com o que aconteceu, a vergonha que eu tô envergonhado com o meu time, tem poder de reação. Mas se os caras tomaram um arrodeão, eles estavam com 79% de posse de bola, chutaram mais do que o dobro, 20 vezes, eu acho, na goleira do Grêmio. Não fizeram um gol, ainda tomaram 3 golaços, e se eles não tiverem com raiva e com vergonha do que aconteceu, o time do Inter caiu. Agora, se tiverem pelo menos a metade da raiva e vergonha que eu tô passando hoje, tem poder de reação. Daí eu acredito que o Inter pode ter um poder de reação mesmo com o Mano Menezes. Eu acredito que vai ter que ser ele mesmo, porque estavam querendo colocar o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni carta fora do baralho. Se viesse o Rogério Ceni, seria uma ruptura, né? Não é a ruptura que o presidente de vocês propôs? Bom, tudo bem, né? De repente não é essa a ruptura. E aí, Alexandre? Dá o teu parecer aí, tu que é um cara que é, de fato, né, sem brincadeira, porque os outros tudo é brincadeira, né? De fato, tu faz umas análises mais racionais aí sobre E coerentes. Boa noite, galera. Tudo bem? Hoje eu não tenho com que brincar, né? Pois é. Mas, olha, Gustavo, e pessoal da banca, da mesa aí, o que está acontecendo é consequência, né, eu sempre digo aqui, mas reitero hoje, de uma das piores diretorias da história do Internacional, né? Uma diretoria que não faz o básico, né, que se apresentou como
querendo fazer uma ruptura, né, no futebol, com teorias modernas e etc e tal, mas não faz o básico, né? Então isso tudo é consequência, né, desse desastre aí, desse triênio 21, 22 e 23, ainda resta 6 meses, né, para essa diretoria. Eu, como colorado, assim, eu vejo praticamente uma falência do clube, né, no tocante à sua autoestima, né, um processo, assim, de americanização do clube. O América era um grande clube do Rio de Janeiro, até a década de 80, hoje não se ouve mais falar, terminou o clube. Uhum. O Inter está entrando num processo de americanização, falência total da autoestima, de muitas coisas, né, por consequência dessa gestão incompetente, né, que antes de entrar no jogo, é sempre bom a gente lembrar que eliminaram bons profissionais do clube de todas as áreas por questões políticas, né, e não por critérios técnicos, né. A base do clube não existe. Tem um profissional do River Plate lá, Doda. Tem um profissional do River Plate que chegou cantado e decantado como um inovador. Eu não sei há quanto tempo ele já está no Inter, ele não entrega nenhum resultado. Não sabemos nada dele. Não sabemos nada dele, é um mistério. Só sabemos que ele veio do River. É outra coisa que não dá para entender. A preparação física do Inter não existe. Pasmem, estão esperando agora essa data FIFA que vai ter de 8 ou 10 dias, que vai parar o futebol, para o Inter fazer uma intertemporada em junho. O futebol parou ano passado em novembro, né? Todos os clubes fizeram excelentes pré-temporadas, inclusive o Inter, e o Inter não corre, nós já estamos no meio do ano, né? Então, uma sucessão de erros que leva a esses resultados desastrosos de campo, né? Ontem, eu não vou nem falar aqui, que eu sempre digo em todas as lives, o primeiro ato dessa diretoria foi afastar o Abel, vice-campeão brasileiro, para contratar um estagiário treinador. Mas era do Guardiola. Era. Isso, era o... Ontem, antes de entrar no jogo aqui, ontem, que o Grêmio ganhou por merecimento, diga-se de passagem, ontem foi patético, melancólico o final do jogo. A entrevista era o dia do presidente, né? Que tinha que vir ontem a público, dar uma resposta para a torcida e chamar para si o problema. Mais uma derrota, um fiasco num Grenal. O presidente não apareceu e veio o William Thomas. Então, executivo de futebol do Inter, hoje já né? Foi demitido hoje, muito bem demitido. E na entrevista, ele é falso no sentido de fragilizado, não é falso no sentido de não ser verdadeiro, mas ele foi frágil na entrevista e não deixou claro para os repórteres a manutenção do treinador, que queriam saber se o Mano continuaria ou não, e logo em seguida entra o Mano para a coletiva. Aquilo foi melancólico, foi patético, e os repórteres de primeira disseram para o Mano que o William Thomas, o executivo de futebol, não garantiu a permanência do Mano no cargo, e o Mano devolveu a entrevista para o William Thomas, que estava ali perto, não sei se vocês viram, foi uma cena horrível. Então eu vou sair da sala, vocês conversem com ele e depois eu continuo, porque eu não sei se eu ainda estou treinador. Então, assim, é uma coisa de clube amador, né? E que vergonha hoje, vergonha alheia, exatamente. Hoje, após, eu acho que 10, 12 horas de reunião, o clube anuncia a saída do executivo de futebol, William Thomas, e do coordenador técnico. Eu escrevi porque eu não sabia o nome, Sandro Orlandrini, né? Eu pergunto para a torcida do Internacional, que depois vai ver a nossa live lá no canal. Alguém conhece esse cidadão, Sandro Orlandrini? A torcida do Internacional não conhece, ninguém conhece. Não conheço, nunca ouvi falar. Exatamente. Gigante. Como é que é lá da Red Bull lá? Bragantino. Exatamente. Então, essa não conheço, não sabia quem era, nem sabia que estava aí. Exato. Imagina, se tu não conhece, imagina o nosso universo da nossa torcida aí que não ele entra em campo? Ele entra em campo para mudar o estilo do Inter jogar? Não, né? Não, ele não entra em campo, mas ele tinha que fazer o enlace, né? Ele tinha que ajudar o Mano dentro do vestiário. E as informações que chegaram hoje é que tanto o William Thomas quanto o Sandro Landrini estavam criando eram desafetos do Mano Menezes, né?
Sobre o jogo e a permanência do Mano, né, que eu concordo, eu vou dizer para vocês por que eu concordo, embora eu acho que o Mano esteja mal em algumas coisas que eu vou falar, mas sobre a permanência do Mano eu concordo. Eu acho que a demissão do Mano hoje seria praticamente uma cartilha do retorno do Inter à segunda divisão. É a historinha aquela que vai chegar no final do ano e cai, né? É Argel, Falcão, Celso Rotti, terminando com Lisca. Nunca mais corrige. Então, eu acho que foi acertada a decisão. Eu queria a permanência do Mano. Embora o Mano Menezes esteja mal. O Mano Menezes ele tem que parar de se abraçar em jogadores que não estão dando resultado nenhum. Ou melhor, jogadores comprometedores. Eu pergunto, o que o Mano quer com o goleiro Kehler? Todo o jogo é um gol de fora da área. Ontem foram 3, né? Não, 1 de dentro da área e 2 de fora. Aí o pessoal me diz, não, mas essa bola é indefensável. Tudo que é chute é indefensável no Inter. O goleiro ou tá adiantado ou pula com os braços curtos. O Mano tem que tirar o goleiro. O Mano não pode mais escalar o Johnny. Ontem, agora eu vou entrar no jogo. Mas ele quase foi o herói, hein? Ele quase foi o herói de vocês. Gustavo, ontem, o primeiro gol do Grêmio, eu revi umas 3 ou 4 vezes. Eu revi umas 3 ou 4 vezes. O início da jogada, o Alan Patrick dá um passe enforcado pro Johnny. Ele tinha condições de chegar na bola. Ele não chegou. O Soares meio que rouba a bola dele, foi um passe enforcado, e sai correndo na frente dele. Olha, são 16, 17 anos de diferença. Mesmo com a categoria do Soares, como um rapaz de 20, 21 anos não sai atrás, não mata aquela jogada. Além disso, depois o Soares para na frente da área e faz aquele giro maravilhoso, jogada de craque, faz o gol. Só que o Johnny não foi capaz de parar ele com falta. Então, assim, um jogador comprometedor que consagra o Grêmio, mais uma vez. Né? O segundo gol do Grêmio é uma coisa patética. O lateral esquerdo, o Tauan Lara, tem que ser afastado do time para emagrecer no mínimo uns 5 quilos. Não tem condições de jogar aquele rapaz com aquele peso. E é preguiçoso. O passe que ele entrega, a entregada dele no segundo gol do Grêmio ali, Doda, é ridículo aquilo ali. E o terceiro gol do Grêmio é a falência do Inter, né, dentro de campo. A bola passa por todos os setores do campo. O Soares, pessoal, o Soares é um grande jogador, carrega, mas não é mais um velocista. O Soares vai fazer 30... sozinho. O Soares, todos nós sabemos que não vai jogar em campo sintético, que viagens longas ele não vai, porque a idade está pesando. É um jogador que não pode puxar um contra-ataque e todo mundo ficar assistindo. Ninguém chega no Soares, ele inverte uma bola 30, 40 metros, e para terminar assim, de forma catastrófica, o Bitelo dá um drible e deixa o Rômulo, aquele deitado. Não, quer dizer, tudo errado. Eu faço uma crítica ao Mano aqui, o Mano está escalando mal, está mantendo os jogadores que estão comprometendo, mas eu, hoje, em que pese tudo isso, eu fiquei satisfeito com a manutenção do Mano. Eu fiquei satisfeito porque eu acho que as trocas de treinador, principalmente em meio a uma crise, assim como está o Inter, não dão resultado. Não dando resultado. E os treinadores que estão aí disponíveis, o Gustavo, não sei quem falou, não sei se foi tu, Gustavo, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni há quem diga que é um desagregador de vestiário. Ele briga com todo mundo no clube. Tá? Por onde ele passa, ele deixa desafetos. Tá? A imprensa ninguém quer saber do Rogério Ceni. A imprensa moderninha aí tem uns, com perdão da palavra, não sei se o Gustavo vai editar, deve estar o carro da funerária lá na frente, porque eles estão de velório, porque eles queriam a demissão do Mano para trazer o Crespo. Tem um canal aí famoso aí que representa o Inter aí, Dô. Tu sabe quem são? Estão sempre aí. Eles estão de luto porque o Mano não caiu. Eles queriam o Hernan Crespo. Mais um moderninho, tá? Então, eu acho que diante do quadro, assim, catastrófico, eu acho que o final do dia até tá bom com a manutenção do Mano Menezes. O negócio não tá bom mesmo. O negócio não tá bom. Mas acho que essa história da manutenção, eu acho que é uma boa mesmo. Acho que é uma boa. Só o problema todo é a resistência da torcida, né? Assim, vocês colorados aqui, presentes hoje no canal, são os únicos colorados que falaram bem do Mano hoje pra mim, porque outros amigos colorados que eu conversei ao longo do dia... Gustavo, a maioria dos colorados não querem a saída do Mano
por medo de quem vai vir no lugar do Mano. Pode ser. Então, Não tem, tu pode, a gente tá com... Nenhum aqui tá contente com o trabalho do Mano. Mas quem é que eles querem trazer? Querem trazer Hernan Crespo, querem trazer o Rogério Ceni, querem trazer sei lá quem, querem trazer o Cudê de volta. Talvez pelo receio de entrar naquela... Talvez pelo receio de entrar naquela coisa de começar a trocar de treinador e daí... Né? De poder dar cada vez mais errado. É perigoso. Mas eu acho que não é... Sim. Eu acho que não é ainda essa receita do troca-troca de treinador. Se tu olhar o histórico dessa gestão, os treinadores anteriores que foram buscados e os nomes que são especulados, tu fica com receio do... Tá, o Mano tem problemas no trabalho, tem problemas com preparação, tem erros de escolha de jogadores, tem uma série de críticas a serem feitas. Mas, ao mesmo tempo, se tu tirar o Mano e vem um treinador, tipo, a nível, sei lá, o Miguel Ramírez, que foi uma coisa que eles contrataram na primeira gestão, será que vai melhorar ou vai piorar o que tá? Então, eu acho que o receio é muito mais no que pode acontecer a seguir do que necessariamente na troca, e sim na escolha do nome. Tipo, o Ceni é um que olha o histórico que ele tem e, de certa forma, lembra um pouco que o Ceni treinou o Cruzeiro depois do Mano no André Bachinante. Então, tu acaba fazendo um link indireto com essas questões, né? Problemas de vestiário, o trabalho dele em São Paulo não foi muito bom. Então, o problema é o que vem depois se sai o Mano. Então, eu sou muito defensor dele continuar. Doda. Com ressalvas, né? Apontar e ajustar a ponta. Não tem como não. Pegando o gancho do Pedro, esse link é automático. Tá fresco na memória que recentemente o Cruzeiro caiu e teve essa escadinha, né? Do Mano, do Ceni, então não tem como a gente não fazer esse link. Mas falando do Mar, que é um pseudo treinador, alguém já leu esse livro aqui? Do Guardiola? Não li. Eu li. Eu sou mais treinador que o Mar. É barbada. Tranquilo. Tranquilo. Só lendo esse livro aqui. Sobre o Inter, eu gostei muito que o Juca falou não tá vindo, tá? Americanização. Isso. Eu vou tentar ser um pouco mais fino, Juca. Eu acho que seria uma Nottingham Forest americanização. Porque o Nottingham também tem 2 Champions. E nada mais. E morreu. Luta Verdade. pra quê? Pra não cair, que foi o que aconteceu agora. Também é vermelho e branco. Né? Só tem coleção de camisa vermelho e branco pra influenciar Mas o América do Rio também, né? Esse aí eu não consegui essa camiseta ainda. Não consegui essa camiseta, vou buscar. Cara, tirando as brincadeiras à parte, velho, eu vou dizer assim, ó, dentro do próprio Inter, eu achei que o Inter não jogou mal. Não achei que jogou mal. Principalmente quando tava 11 contra 11. Olha que incrível. Porque uma coisa é notória no Inter. Com um a mais, não vai jogar. Porque o Inter não sabe ficar com a bola. Não tem, que nem o Marcos falou. Com um a mais, temos mais campo. Vamos lá, vamos pra cima deles. O que aconteceu? O Soares, com 180 anos, dispara numa ponta 36. O Bitelo vem, aí teve torcedor colorado. Eu gostei tanto de bater nessas pessoas, bater palavras, tá? Sim. Que botaram uma vez no mesmo pote. Mentira que tu gosta de bater nos outros. Eu gosto, é verdade. Não botaram no mesmo pote uma vez. Estevam, Nonato, Johnny, não sei, e o Bitelo. Essa pessoa não pode entender de futebol, na moral. Não pode entender de futebol, tá brincando comigo. E o Bitelo não é tudo isso, mas eu acho muito bom jogador. E tá encaixado, um dos melhores jogadores, tecnicamente, do Grêmio. É indiscutível isso aí. E eu já vi gremista falar mal do cara também. E quando falou mal, foi porque jogou fora de posição. Ele não é um Cassiano, que é polivalente, pode jogar de zagueiro, de ponta direita. Isso é verdade, vocês sabem disso aí. Mas beleza. Cara, tu tá 11 contra 11. Posso só fazer um ponto, assim. Nossos 2 colegas aí colorados falam muito da questão do Soares ser veterano e não pode. Cara, tira o Soares desse time do Grêmio, é outro time, meu. Ele é o principal diferencial, mesmo com a idade. Tipo, tira o Soares do time e olha o que muda, assim. Tipo, eu acho que o Soares, junto com o Bitelo, são os grandes diferenciais do time. Disparado. Não, ele faz a diferença, eu concordo, Pedro. Ele é um craque. Não à toa, já foi um dos melhores atacantes do mundo, já teve entre os 2, 3, né? Isso. Não, ele muito bom jogador. Ele é o 5º maior goleador do mundo hoje. E é o 5º maior goleador do mundo. E fez um gol de assistência, né? Isso. Mas ele não pode assistência puxar pro Bitelo.
Não pode puxar contra-ataque, tio. Não pode. Mas vai puxar, é o principal jogador, né? A questão é Isso nunca foi nem característica dele, ele sempre foi um jogador terminal. É, Por que eu tô falando isso? Mas ele se mobiliza, ele se movimenta muito e ele Muito. se apresenta em todas as Ataca o jogadas. espaço. Isso Mas- desde que ele chegou no Grêmio. No primeiro jogo Mas, gente, que eu vi dele mas- na arena, mas, gente, ele se em apresentava em nenhuma todas as jogadas. partida. Em nenhuma partida de futebol onde tu tá perdendo de 2-0, tu tem um jogador a mais, tu nunca vai deixar um jogador que não tem tamanha velocidade puxar um contra-ataque quase o campo inteiro e tu vai bater no cara para o cara parar a jogada. Quem é que não tem sangue frio, sangue fervendo, na verdade, porque o cara que não fez a falta no Soares tem sangue de barata. Como é que tu não vai chegar firme num cara desse, não deixar o cara fazer o terceiro gol, tu estando com um a mais? Azar que fosse um expulso, tu tá com um a mais. Não deixa o cara fazer o que ele fez. Mas não, o que fizeram? Deixaram o cara sambar em cima da torcida inteira do Internacional e ainda querem que o cara pegue. Pois é. Como é que o cara vai ter? Olha, Ele tá irritado, o homem tá irritado. Marcos, só pra- Marcos, pra toma o teu terminar. remedinho agora, porque o teu nervosismo tá virando histeria. Cuidado. Já bate. Eu acho que tu tá precisando da vibração do Luiz Adriano agora, assim, pra ficar Isso, Ah, baixar a eu falei pressão, uma ontem. fazer pivô. Eu falei uma ontem do Luiz Adriano que o pessoal até veio falar comigo. Ele eu fez acho os que pivôs pegou ontem, pesado. Não, ele fez um pivô legal. Só que eu falei um negócio ontem assim, até pode dar aquele ditado, eu falei que o irmão dele corre mais que ele. Isso aí é tipo de piada que não se faz, que é muito errado. Mas, beleza, agora já tá até na página lá. Cara, quando eu vi que o Johnny fez o gol, cara, eu olhei pro céu e comecei a rezar. Eu falei, Deus, eu fiz alguma coisa pra ti, Deus. Não pode ser verdade. Porque o Johnny não é nem jogador. E pior que ontem, pra mim foi um dos melhores. O Johnny, melhor desde jogador, o né, início Pedro? do jogo, o Doda, o Johnny tava tentando te mostrar que Não, ele que ele poderia tem salvar espaço. o Inter. Que ele Ele poderia não se foi, tornar não. um Pra mim, ele jogador foi um dos de melhores futebol jogadores do que Inter. Mas aí outra coisa, que é a cara do Inter. Não, fala. Não, Mas sabe, ele- tem uma diferença, eu acho, ontem, a questão do Johnny. O Johnny, ele é assim como o Depena, eles passam pelo problema da mudança de esquema. Sim. O Inter tentou inventar nessas mudanças, desde a lesão do Gabriel, eles tentaram inventar o Johnny de primeiro volante, e ele não é o primeiro. Não Na conseguiu. segunda, tanto que ontem ele foi um dos menos piores, um dos melhores. É, que nem o Juca falou ele jogou também. na dele, na função onde ele sabe que tem a Exatamente, que nem o Juca falou do Rômulo. Porque ele não é tão bom O marcador. Né? Rômulo jogou lateral direito. Porque aí o Mano na entrevista falou, na coletiva lá, nós avaliamos pelo treinamento. Cara, o Igor Gomes jogou umas 4 partidas. A gente até aqui falou que, uma bela surpresa até o Igor Gomes na lateral direita. Aí botar o Rômulo, que não tem 90 minutos ao todo jogados no Inter, botar num Grenal fora de casa. Tentou Por criar isso, uma surpresa onde não vai. revisem, olhem depois, tem no YouTube, eu custei achar, tem um ali nos melhores momentos que dá todo o lance do primeiro gol do Grêmio. Desde quando a bola tá com o Alan Patrick e ele enforca uma bola do Johnny. O Johnny teve todo o tempo do mundo, espaço, para matar a jogada. Até o Soares, durante a condução da bola do Soares, depois quando o Soares para de conduzir, faz o giro. Esse rapaz não fez nada. 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 Ele é um volante que, assim, como é que eu vou dizer? Como o Pedro disse, ele não é primeiro volante. Não. Beleza, ok. Aí, segundo volante, ele mas aí joga mal sempre. Então ele não tem que sempre estar. Não tem que estar. Eu não falei ali, eu ia falar, o Luiz Adriano, cá pra nós, né, guris? É comprometedor. Porque o que acontece? O que acontece quando o Luiz Adriano está jogando? O primeiro combate da primeira linha ele é praticamente inexistente. Não existe. Então a primeira linha já é superada e o time adversário já tá da tua intermediária para frente. Chega sem nenhuma dificuldade. O time adversário chega sem nenhuma dificuldade na intermediária nossa. Ele nem cerca. Desculpa, Gustavo, assim, eu fiquei satisfeito pela manutenção do Mano por essa questão aí, que já foi debatida, e porque eu também acho que não há tempo de começar todo um processo novo.
tá? Mas isso não significa que eu não reconheça que o Mano Menezes está muito mal. Olha, é o pior Mano Menezes que eu já Sim. vi. E pegando esse gancho, Juca, Sim. pegando esse gancho, eu acho que de todos que poderiam ser demitidos, Gustavo, o Mano é o que mais entende de futebol. Porque o Felipe Becker não entende nada de futebol. Exato. O William Thomas, pelo amor de Deus, né? O Orlandini lá, a gente não sabe nem quem é. É um coitado aí no mundo do futebol aí. Pelo amor de Deus. Então, cara, se é pra ficar com alguém, ficou com o Felipe Becker. Infelizmente ficou com o Felipe Becker. Daqui um pouco eu acho que é capaz de mudar. Quem é o Becker, Doda? Tu que é da... Ele foi presidente durante anos do Aimoré, né, Marcos? Foi presidente do Aimoré ali, né, de São Leopoldo, né? Durante 30 anos. Ele estava comandando o Sub-20 do Inter. Foi presidente do Aimoré. Ele tava agora, por quanto tempo, eu não lembro. Ele é um fez um bom trabalho aqui no Aimoré. Tanto que o Aimoré ruiu agora que ele não tá indo. Fez um bom trabalho no Aimoré. Só que ele é um Denis, como vice, ele é um Denis Abraão sem cabelo no peito. Ele não tem estofo para falar, ele não sabe falar. Não precisava lembrar desse cara agora, depois de uma vitória como Denis essa Abraão, Grenal, né? e Flávio, acho que é Flávio Obino, um dos maiores ídolos da história tricolor. Só vou aceitar você. O Gustavo, quando vai falar do Grêmio, ele tá tranquilo. Quando ele vai falar para nós, passar a palavra para nós, ele já dá uma muda a entonação da voz. É um debochadinho esse rapaz. Mas, bom, vamos deixar um pouco a choradeira de lado e tal. Vamos tentar projetar o futuro, né? Porque hoje o episódio tá assim, né? Os gremistas estão eufóricos, os colorados estão numa choradeira só. E a gente precisa pensar no futuro, né? Eu acho que teve defeitos no jogo do Grêmio aí. Eu não gostei da entrada de alguns jogadores. Acho que comprometeram. Acho que aquele gol achado pelo Inter no final ali foi em razão desses jogadores que comprometeram. Aquele nosso lateral direito ali, o Tomás Luciano, que eu, no episódio passado já havia comentado sobre ele. O cara me cai 2 vezes dentro da área, escorrega, não consegue marcar. Isso aí não tá bom, né? Mas enfim, eu acho que o resultado do Grenal, o Grêmio atropelou no resultado. Eu disse no começo do episódio. Acho que o Inter começou competitivo. O Inter começou. Atropelou seria o novo passou o trator? Era alguma coisa assim? Não, sem referência. Não fiz referência. Mas eu digo assim, gremistas que disseram hoje pra mim, porque o Grêmio massacrou, atropelou. Não, atropelou no resultado. Mas dentro de campo, o primeiro tempo, pra mim, como eu disse, a minha sensação foi igual a da Renata. Insegurança no primeiro tempo, embora a gente estivesse à frente no placar. O Grêmio conseguiu controlar o jogo, por incrível que pareça, conseguiu controlar o jogo depois que o Kahneman foi expulso. Tá falando mal do Kahneman. Acabou de dar esse recorte aí, falando mal do Kahneman. Não. Eu acho que ali depois que o Grêmio ficou com 1 a menos, ironicamente, passou a controlar mais o jogo. E fez o terceiro gol, que aí foi pra, digamos assim, pra matar o Kahneman tem raça, gente. Ele não tem ali medo de tem o dedo ali tem muito dedo do Renato. Mas ali. eu vi assim, ó. Depois que a gente perdeu o Kahneman ali, o que o Renato ele fez? Ele foi cirúrgico naquela troca, ele botou o Galdino ali, porque qual era a ideia dele ali? Ele sabia que o Inter não tinha mais, o Inter foi pro tudo ou nada, tá? O Inter foi pro tudo ou nada ali para tentar diminuir o score, já estava tomando 3-0. E aí ele bota o Galdino, qual é a ideia dele ali? Qualquer bola espirrada que sobrar aqui na frente da nossa área, eu tenho um cara para pelo menos tentar puxar o contra-ataque. O Galdino não tem essa velocidade toda, porque eu venho falando há um tempão que tá faltando um atacante de velocidade pro Grêmio ali. Aquela bola ali do que a gente perde o gol com o Galdino e o Carbajo, ali se cai a bola no pé de um segundo atacante de velocidade, acho que o cara entra com bola e tudo ali. Entendeu? Só que daí caiu no pé do Carbajo, o Carbajo não tem o cacoete, ele puxa para trás, toca pro meio da área e tudo aquilo, enfim. Mas eu acho que, olha, essa vitória, se eu tivesse que dar um respaldo, aí 70% vai pro Renato. E claro, o grupo de jogadores também, mas o Renato foi cirúrgico nas substituições. E assim, pegando o gancho
que o Vinícius falou, eu acho que assim, ó, a gente tem que dar o braço a torcer. O Renato soube mudar o repertório ontem. Né? Quando ele entrou com 3 zagueiros, eu pensei assim, vai repetir o que aconteceu até mesmo com o Palmeiras naquela goleada lá, né? Ele entrou com 3 zagueiros também. Vai repetir isso, bicho? Por que tá insistindo nisso? O que ele pensou? Ontem essa mudança de repertório funcionou, porque ele não estava conseguindo fazer o jogo dele, né? Que é aquele jogo que precisa desses atacantes mais velozes aí. E precisa do meio campo, né? O meio campo que sem o PP é bem diferente. Então, cara, ele mudou o repertório. O que vai acontecer? Conseguiu ontem, não sei se por causa do adversário, conseguiu fazer funcionar essa mudança tática, né? Até na própria forma que ele costuma colocar em campo, né? Então, eu tenho que dar o braço a torcer, né? O Renato não é um treinador brilhante, mas assim, ele foi um treinador que soube, digamos assim... Ele conseguiu adaptar exatamente. o esquema Exatamente. levando em conta a falta de peça que ele tem. Porque tá faltando os pontos. Isso. Vocês têm agora um jogo da Libertadores antes da próxima rodada no Brasileiro. Um jogo super importante. Na casa do Metropolitano, é isso? Metropolitanos? E qual é a perspectiva disso? Pelo menos ele tem casa. Olha, essa brincadeira. Nossa, você sabia que o estádio do Inter é hipotecado? Que vocês não são donos totais do estádio até resolver a questão da reforma? Vocês estão com uma casa hipotecada. Bom, mas enfim, deixa pra lá. Vamos falar do Metropolitanos, esse gigante da América. Como é que vai ser agora, Doda? Como é que vai ser esse confronto? O que tu acha que vai acontecer ali? Será que o Mano vai mostrar que é possível ainda confiar nele? Cara, antes mesmo de toda essa turbulência, eu já imaginava que ia ser o jogo mais difícil, né? Porque na teoria é o adversário mais fraco. Então com certeza vai ser uma guerra contra o nababesco Metropolitano, esse gigante da América. Eu vou muito pela linha do Juca, cara. Eu acho que, dentro do possível, o melhor cenário era a manutenção do Mano. Se é realmente verdade que o William Thomas e o Orlandoni não eram meio que desafetos, não eram gente que o Mano queria para compor o departamento e eles estão saindo, a gente sabe como é que funciona o futebol. Daqui um pouco, lá dentro mesmo, ele pode falar com os jogadores, eles ali estão acima, digamos, a gente não sabe o que acontece, infelizmente. A gente tem ideias, né? Daqui um pouco ele pode chegar para os jogadores, os caras que vocês não queriam, que eu não queria, não tá mais. Vamos voltar a jogar? Porque eu ainda bato na tecla que não era o principal motivo físico. Não era. Porque para mim o Inter continuava correndo errado. O físico eu digo cansaço. Eu acho que não. Eu acho que isso aí eu não tava notando que eu tava vendo os caras correr. Mas correndo errado. Aí realmente é um problema do departamento que ontem o Mano deixou bem claro ali que ele tentou defender durante um tempo e não deu certo. Beleza. Eu acho que dá para vencer do Metropolitanos. Eu acho que dentro do possível é um fato novo, aquele que a gente sempre, né, a imprensa adora falar do fato novo, de alguma coisa assim. Foram 2 embora. 2 que a torcida não conhecia e outra torcida não estava suportando, que era o Thomas, que era um cara sem a vibração, sem nada, sem identificação nenhuma, sabe? Aí muita gente quer, traz o Abel, traz o Tinga, traz o Sobis, traz o Guinha Azul, traz o Magrão. Calma, não é assim que funcionam as coisas. Tem um estatuto ali que não permite, então, que muda o estatuto. Calma, é ano de eleição. Porque o Barcelos tem que cair. Cara, pode ser o desejo, beleza, mas a gente sabe que não vai acontecer, cara. O Barcelos pode renunciar, isso pode acontecer, mas cair, não vai. A gente sabe que isso aí é praticamente impossível acontecer. Mas beleza, eu acho que dentro do possível é o melhor cenário que a gente pode ir lá jogar contra os Metropolitanos, mas o Mano tem que repensar algumas coisas. Inventar posição, que nem botou o Romulo numa lateral direita, não. É a mesma coisa que ele botar o Kehler de goleiro. Tá inventando, o Kehler não é goleiro. Botar o Johnny de volante, o Johnny não é jogador. Então não pode esse tipo de coisa. É simples. Não inventar. Fazer o feijão com arroz.
quando teve o Maurício se machucou, todo o Colorado pensou, vai entrar o Wanderson, vamos botar um em cada ponta, deixa o Luiz Adriano então, beleza. Não, ele adora o 9. E fez diferença, o Wanderson. Fez, e eu vou dizer assim, ó, o PH mudou de posição, o Kahneman foi expulso numa falta em cima do PH. Opa! E esse jogador jogou muito. O PH pra mim foi bem. O Pedro Henrique. Teve momentos de fominha, mas teve vários momentos que ele puxava pra dentro e dava um tapa pro Rômulo. Não é lateral direito. Aí o Rômulo não sabia o que fazer. Teve vários lances, assim, uns 3, 4 ali. Mas beleza, tranquilo. Só que esse tipo de coisa que eu nem falei uns 5, 6 vídeos atrás, o Mano tem que voltar a ler melhor o jogo. Ele tem que... Tem substituições que ele faz ali. Tipo, tirar o Moledo e puxar o Johnny, eu até não vou... Tá 2-0, vai ser 4, então vamos mostrar pra torcida que a gente tá indo pra frente, ó. Foi isso que eu imaginei, sabe? Mas eu acho que dá pra trazer 3 pontos lá, tranquilo, na Colômbia. Dá pra, de repente, ressuscitar... Não ressuscitar o Metropolitano, ressuscitar o Mano. Claro, com certeza. Beleza. Já vamos se encaminhando pro recado final, aproveitando essa deixa do Doda, ali, que no fim ele fez uma avaliação mais se encaminhando pro final mesmo. Pedro, como é que vai ser aí as próximas rodadas aí? Metropolitanos na Libertadores e de repente Bahia, né? Bahia, próximo jogo aqui no Beira-Rio. Metropolitanos e Bahia. Eu acho que são 2 jogos para começar a ter algum tipo de mudança de chave, como o Doda estava falando, assim. Mas ainda pegando o jogo específico de quinta com o Metropolitano, continuar vivo na Libertadores, né? O Inter precisa fazer os 3 pontos lá. Pode jogar mal, pode mal não ter esse mesmo desempenho bom, mas precisa pontuar e voltar vivo para lá, porque se empata ou perde, a classificação fica muito difícil. Porque depois tem o Nacional lá, e tem o Medellín em casa. Então, tipo, o Metropolitanos é um time onde todos os outros vão ganhar. Então, tu precisa fazer o resultado lá. E aí, tendo essa mudança, o tal do fato novo, daqui a pouco tu consegue chacoalhar um pouco e conseguir esse resultado. E o jogo contra o Bahia, ele é um jogo em casa, no Brasil, que dependendo de como for o jogo da Libertadores, ele vai ter um componente amigável ou não tanto, né? Então, tipo, o Mano ganha uma sobrevida, um respaldo, mas também o time tem que colaborar e buscar esses pontos para qualquer um. É essa a perspectiva, Alexandre? Olha, a sequência é o Metropolitanos quinta, Libertadores, Bahia domingo e na outra semana a decisão contra o América de Minas, né? Que nós tomamos 2 lá do América, né? Essa aí. Tem essa. Bom, não, a vida não, como sofre essa torcida colorada com seria o América o novo Globo, né? Porque, mas assim, ó, eu acho que passa por uma mudança no ambiente, no ambiental, em tudo. Que haver uma mudança nesse ambiente que está horroroso no clube, né? Pode ser que com essas mudanças, com a reunião de hoje, parece que o Mano participou e tal, passa por essa mudança. Né? Eu vejo quase como uma troca de tudo hoje que aconteceu, para que a gente consiga vir lá da Venezuela, se não com uma vitória, ao menos com um empate, né? E seguir tocando a vida aí nos jogos para frente. Aí. Tem que haver uma mudança desse ambiente aí, que tá péssimo. Bom, vamos passar a palavra pro Marcos. Tem que... Recado final, Marcos. Dá a tua análise rebuscada, né? Não, análise rebuscada é coisa pro Pedro. Já que o Pedro tá de volta, né? Aliás, o Pedro é passar pano. Pedro passa pano no Inter. Hoje, casualmente, não passou o pano no Inter, mas geralmente passa pano no Inter. Ele passa ou mata ele. Tenta passar o pano no Inter usando o Grêmio, né? Vou usar o Grêmio pra passar pano no Inter. Tá. Bom, mas dá o teu recado final, Marcos. Eu vejo que o jogo, eu concordo com o Doda. Quando saiu o Metropolitanos na nossa chave, eu pensei assim, vai ser os jogos mais difíceis. Tanto que foi um jogo muito difícil em casa. E lá vai ser um jogo mais difícil ainda por causa da situação pós-Grenal. Eu não vejo o Inter melhorando nesse jogo. Porque o William Thomas não entra no campo. O que está faltando no time do Inter é um anímico. Se não tiver mudança de mente dentro do vestiário, esse jogo vai ser
uma chacota para nós e é outra vergonha que a gente vai passar no meio da semana. Tem que ter uma virada de chave de mente lá dentro do vestiário. Quem quer jogar, joga. Eu não acredito que só por ter saído o William Thomas o time vai voltar a ser o melhor time do Brasil. Não vai. Tem que ter vontade e tem que ter raça para poder jogar no Inter. Então eu acho que o time do Inter vai ter que passar um caldeirão dentro da sua própria casa, com a torcida abafando no cangote, e aí vai ter que dar uma resposta no jogo do Bahia, em casa. A resposta vem no jogo do Bahia, então. Uhum. Recado final, Vinícius, dá o teu parecer aí, perspectivas pro Grêmio. Eu queria muito, assim, que por mais difícil que fosse, que esse esquema do Renato de 3-5-2 aí desse certo. E eu acho que agora o Grêmio, eu só penso assim, eu só vejo o time do Grêmio daqui pra frente evoluindo. Eu não vejo esse time regredindo, tendo uma janela de contratações aí para talvez contratar uma ou outra peça que seja fundamental, alguns jogadores que estão no departamento médico voltem para o time, né? E o Renato tenha cada vez mais opções aí para montar o esquema que ele deseja. Eu espero muito que a diretoria do Grêmio abra os cofres um pouquinho no meio da janela para contratar esse atacante de velocidade que o Grêmio tanto precisa e que eu venho tanto pedindo aqui. E é isso aí, eu tô com uma perspectiva, assim, eu tô otimista, eu tenho um otimismo com relação ao time do Grêmio pro restante dos jogos, pro restante da temporada. Esse jogo agora, final de semana, contra o Atlético Paranaense, lá vai ser bem difícil, Pedreira, que eu tava vendo ali, vai ser pedreira, porque o Atlético Paranaense lá é sempre complicado. Os dois times, pelo que eu tava analisando a tabela, tem mais ou menos o mesmo número de gols marcados, gols sofridos, então vai ser bem parelho, mas eu acho que, voltando com o empate de lá, acho que um bom resultado. Já é ótimo. Jogo, tem que dar uma olhada na tabela, acho que temos um jogo em casa, provavelmente fazer a vitória, e aí manter essa média aí, talvez de 50%, 60% de aproveitamento aí. Acho que com esse time hoje, que o Grêmio tem hoje, o elenco hoje, bem montadinho, entrosadinho, dá para brigar por uma vaga no mínimo na Sul-Americana, tá? Se vierem reforços e o time encaixar, talvez dá para disputar ali, briscar um G8, uma pré-Libertadores. É isso aí. A minha perspectiva pro Grêmio esse ano é essa. E tu, Renato? Como é que eu vou dizer? O Grenal, ele deu parece que ajudou o Grêmio a dar uma respirada, sei lá, uma ressuscitada, uma coisa assim. E me deixou um pouco esperançosa também. Sabe? Porque, sabe, olhando o desempenho do Grêmio, até pensei, olha, não imaginava que o Grêmio tinha condições demais, né, de melhorar um pouco, de ir além também numa partida, assim. E, enfim, acredito que o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense lá, estava olhando a tabela aqui, vai ser pedreira, vai ser um jogo bem difícil, porque o Atlético ele tá um time mais, assim, como é que eu posso dizer, mais forte até, é um time que não tá mostrando serviço em relação ao futebol quando joga com outros times, é um time que não está se acachichando para os outros times, melhor dizendo. É um time mais encaixado. Exatamente. E vai ser, se conseguir um empate, é bem o que o Vinícius falou. Eu estava pensando aqui, se conseguir um empate já está ótimo. E aí depois contra o Cruzeiro é dia 30, se eu não me engano, que é uma quarta-feira, às 8 da noite, lá em Minas. Vai ser difícil também. E esse aí aquela coisa, eu espero que consiga ganhar, mas não sei. É bem difícil. Que consiga, enfim, se eu não me engano foi empate, né? Esqueci agora. O jogo de ida foi aqui. E espero o jogo contra o Cruzeiro é 31 na quarta-feira e o primeiro jogo deu 1-1. Aqui na Arena foi 1-1. Ah, então. 1-1. Lá acredito que seja um pouco difícil, mas não é impossível, né? Então, não é possível. Até acho que o jogo contra o Cruzeiro, depois dessa vitória do Grenal, acho que o impacto vai ser maior nesse jogo contra o Cruzeiro. O ânimo para jogar contra o Cruzeiro vai ser diferente depois dessa vitória no Grenal do que o próximo jogo, do que a próxima rodada do Brasileiro. Porque jogar lá na Arena da Baixada
é sempre difícil pro Grêmio, né? Então, Sempre foi. E Não e só eu hoje, acho né? que, eu acho que até uma tendência, talvez, do Grêmio até preservar alguns jogadores no fim de semana agora, porque o Soares fala que não joga em sintético tem e isso. parece que o Bitelo tava desgaste aí. Bom, até, eu até entendo de preservar, mas não dá pra Tanto que o preservar muito, Bitelo, senão você causa o Bitelo era uma dúvida pro Grenal e ele jogou meio, pelo que falaram, meio no sacrifício até. Jogou no sacrifício? Porque ele já tava com desgaste físico, parece. Mas ele sacrificou mais o Inter, eu acho. Bom, mas vamos seguir. Pedro, eu vi que tu fez umas caras aí, tu quer uma palavrinha Não, na antes de a gente verdade encerrar? era mais uma reflexão final, assim, tipo, pegando o recorte dos 2 últimos Grenais, principalmente nesse ponto de contratação, assim, vocês não acham que, de certa forma, o clássico ele tem iludido, de certa forma, para os 2 lados, assim, tipo, pega o Gauchão, onde o Grêmio sobrou fisicamente, ganhou a primeira fase, a final não tanto assim, mas onde se deu a ilusão de que estava com o time pronto, e o Grêmio, o próprio Renato falou isso, que o Grêmio ia para o brasileiro de igual para igual, é um dos melhores futebol do país. E uma semana atrás, a gente estava com toda essa certeza e essa dúvida do Grêmio. E o Grenal, de certa forma, ele ajudou a restabelecer isso. Será que isso não pode refletir também na não busca de mais contratações e lá na frente reverter depois? Sabe? Tipo, de não reforçar tanto o time e ir pontual, quando daqui a pouco o problema também do Grêmio pode ser um pouco maior do que parece pelo Grenal. O grupo do Grêmio eu não vejo isso porque a torcida e os dirigentes, até o técnico do Grêmio, falam que o Grêmio precisa de contratações. Não acho que vão acabar deixando se levar pela vitória do Grenal. O grupo é curto e acho que isso tá muito evidente. Isso tá muito Cara, evidente. isso aí tá evidente, é evidente. O time do Grêmio precisa de, no mínimo, um atacante de velocidade nós temos que contratar, tá? E aí o resto é se discutir. Estão falando que vão trazer o Rocher, que vão trazer tal, eu acho que assim, ó, o Grêmio precisava contratar um lateral esquerdo ali. Eu pensei nisso agora. Porque o Reinaldo, né, é um esquerdo. Precisa contratar um atacante de velocidade e é de se discutir até um centroavante. Precisa, porque o Soares não vai conseguir jogar todos os jogos. Sim, isso já estava sendo discutido até. Característica, né? Até que se falou essa semana se falou no Rodrigo Muniz, aquele que era do Flamengo, que tá lá na Inglaterra, só que daí depois já disseram que não vem mais, enfim. Eu tenho o Luiz Adriano para negócio. A gente pode negociar, uma permuta. Um vai pra lá, um vai pra cá. O Diego Souza, o Diego Souza tá com as 2 pernas? Tá lesionado. Ele fez também não. Tá, mas vem, serve. O Diego Souza fez cirurgia e parece que o contrato dele termina em junho agora e eu acho que não vai, acho que vai aposentar. E o Ferreirinha? O Ferreirinha tem várias questões. O Ferreira tem várias questões. Se sair do DM, joga. Tem espaço. Luan pega o Luan no Corinthians. Eu gostaria. Tem que ver. O Luan tá dando sopa, né? Salário baixo, bem. Bom, aqui é diferente. Vamos se encaminhar para o final, então. Então, depois de todas essas análises aí de torcedor, de euforias e choradeiras, a gente conseguiu projetar alguma coisa aqui e vamos ver se a gente consegue, de certa forma, concretizar, né? Concretizar essas projeções aí, esse ressurgimento aí do Mano, de repente, a aposta do Inter em não trocar o técnico, que eu considero correta. Eu já dizia no Grêmio também, as trocas de técnicos nos atrapalharam muito naquele ano em que fez com que o Grêmio caísse. E durante a Série B também atrapalharam, as trocas de técnico também atrapalharam, né? A gente não conseguia ver uma continuidade do trabalho. Claro que pode estar acontecendo o que aconteceu com o Grêmio. Os técnicos não estavam conseguindo imprimir um trabalho. O Roger é um excelente técnico, mas ele não conseguiu imprimir um trabalho. Ele não conseguiu. Então, é possível que isso aconteça com o Mano Menezes. É o que, na meu ver, é um excelente técnico. E esses caras que vão vir agora ali, o Arangues, ali que se diz do Cuejar e tal, esses caras vão ter que jogar bola. Podem fazer a diferença. Eles vão ter que jogar bola. Eles vão ter que jogar bola. De repente, isso vai fazer a diferença. O ano passado, quando o Mano veio,
vieram são contratações também com ele. São jogadores que têm qualidade, mas vão ter que mostrar no campo. E aí o Inter fez ressurgiu ali, e até com possibilidade de chegar muito bem na final do Brasileiro. Então pode ser que isso aconteça com vocês. No caso do Grêmio, o Grêmio segue em construção, é um grupo curto. Todos estão dizendo isso, não é só a torcida, a comissão técnica tem ciência disso, o Renato fala abertamente agora sobre isso. Então tem que mudar. Acho que a vitória no Grenal só nos deu um ânimo, uma motivação, pra gente de repente seguir na Copa do Brasil e me convencer que a gente vai seguir na Copa do Brasil, porque, como eu falei, a perspectiva pra mim ainda tá ali, ó, tá mediana. Eu quero ver vaga na Libertadores, eu quero Copa seguir do na Brasil competição. lá vai ser difícil. Dupla Grenal vai longe na Copa do Brasil esse ano. Pois é. Eu acho que a gente não vai muito longe, mas tudo bem, vamos esperar, vamos ver. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.